Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pegue sua Bíblia e comigo, abra com ela lá em Romanos 8. Aleluia. Glória a Deus. Só colocar um fundo aqui. Aleluia, Jesus. Romanos 8, 28. Apenas só um versículo. Diz assim a palavra do Deus vivo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Aleluia. Em outras versões, em seu propósito. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, ela é bem clara e bem específica aqui. Aleluia. Nós temos que botar em mente, aleluia, que bem ou mal, tudo vai cooperar para o seu bem. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente questiona com Deus, aleluia, nos momentos de dificuldade, aleluia, pensa que Deus abandonou por alguma situação que estamos passando, seja no espiritual, no financeiro, aleluia, na família, se é uma enfermidade, mas temos que trazer à memória que tudo vai contribuir para você melhorar, ou o Senhor lhe quer te ensinar algo, amadurecer sua estrutura espiritual. Você tem que trazer isso em mente, que tudo vai contribuir para o seu bem, aleluia, mas que você possa botar em mente nessa noite, essa palavra que o Senhor mandou eu te entregar, aleluia, que você venha, aleluia, entrar no propósito, não sair do propósito se você estiver no processo de Deus, aleluia. Entenda que Ele nunca vai te abandonar, tudo está no controle dEle, nada sai do controle de Deus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe essa palavra para o seu coração, medite, aleluia, Romanos 8, 28. Repita quantas vezes você quiser meditar nela. De todas as formas o Senhor lhe vai trazer, aleluia, de formas diferentes você vai entender. Até você, aleluia, entender o propósito de Deus para a sua vida, se você não entendeu ainda. Que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo do seu propósito, seu decreto. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, estamos aqui para te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Aleluia, por tudo, Senhor, pelo pão de cada dia. Aleluia, pelo te vestir, pelo te calçar, Senhor. Aleluia, eu te apresento, Senhor, todas aquelas vidas, Senhor, mais uma vez, Senhor, que vão adentrar, que vão ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai. Aleluia, que essas pessoas possam, Senhor, abrir o coração, a mente, Jesus, e chamar, Senhor, como o Senhor falou na sua palavra, Senhor. Todos aqueles que são chamados segundo o teu, aleluia, teu decreto, Senhor, que eles possam entender, Senhor, aleluia, o que o Senhor significa, o que o Senhor quer ensinar para os teus filhos, Senhor, aleluia, segundo a tua palavra, Pai. E aí nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia, povo de Deus. Estamos aqui mais uma quarta-feira. Aleluia. Aleluia. Para você aprender mais um pouco do nosso Deus. Todos os dias nós temos que aprender com o nosso Deus. Todos os dias Ele tem algo a nos ensinar. E aprendermos uns com os outros. Amém? Nessa noite, aleluia, te convido a participar. Se você estiver na nossa live, compartilhe, seja um missionário, um evangelista de Deus nessa noite. Nós somos o Ministério Pentecostal de Missões Luz para as Nações. Estamos aqui fazendo, aleluia, segundo o Senhor colocou o propósito dele no nosso coração. Estamos aqui para pregoar a sua palavra. Amém? Eu garanto para você que você
não vai ficar aqui à toa, aleluia. E você vai, aleluia, pegar esta palavra e guardá-la no seu coração, e guardar para si, e compartilhar o amor de Deus, a soberania dele, que ele quer ensinar para os seus filhos, todos os dias, amém? Te convido a curtir a nossa página, aleluia, no Facebook, nossa página que está aqui, nós estamos transmitindo direto aqui, aleluia, live, na nossa página hoje. Deus nos deu essa estratégia hoje para transmitir, mas essa mensagem vai estar no Facebook do Pastor Luiz, aleluia. Se você quiser compartilhar lá também, vai ser compartilhado lá daqui a pouco, aleluia. No meu Facebook, eu sou a pastora Renata Yoshi, você pode me procurar lá. Se você se sentir no coração de nos procurar, você pode nos procurar. Aleluia, o telefone está na nossa página no Facebook, a página do Ministério Pentecostal de Missões Luz para as Nações. Se você sentir no coração de nos procurar, pedir uma direção para a sua vida, nós estamos aqui para ajudar você, amém? Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E nesta noite vou estar passando para o pastor Luiz, já que ele vai trazer, aleluia, o ensinamento da palavra, e seja edificado nesta noite. Amém? Amém, aleluia, glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, você que estão nos acompanhando pela live, aleluia, no Ministério Pentecostal de Missões Luz para Nações. Está sendo transmitido ao vivo. Você pode curtir, você pode, aleluia, compartilhar, pode tomar seu assento, fique à vontade, irmão Marcos, em nome de Jesus, seja bem-vindo nesse lugar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a todos que estão, aleluia, participando. Você é livre para adorar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos mais uma quarta-feira, com o propósito de divulgar o reino de Deus, a palavra do Senhor, aleluia. É uma direção que Deus nos entregou, aleluia. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, você que está com a palavra. 1 Coríntios capítulo 14, versículo chave. Hoje nós estaremos apresentando, aleluia, um estudo sobre a profecia e o profeta. Amém? É um estudo básico, não vai ser muito longo. O assunto ele é muito vasto. Se nós fôssemos parar para ministrar, aleluia, sobre esse assunto, nós levaríamos mais de 3 horas tranquilamente ministrando, porque ele tem muito assunto, ou até mais. Faltaria tempo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Somente um versículo, é o versículo-chave desse estudo. Diz assim a palavra do Senhor: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, repita comigo, edificação, exortação e consolação. Vou repetir mais uma vez. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém? Deixe sua Bíblia no seu assento, feche seus olhos só por um instante, curve sua cabeça em reverência à presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma noite. Meu Deus, conforme eu costumo falar, Senhor, esta noite ela é única, nunca mais irá acontecer. Senhor, eu te agradeço pela tua presença. Peço, Senhor, que o Senhor ocupe o teu trono de glória, Pai, para que teu nome seja exaltado e glorificado. Diante do teu altar, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, a vida da minha esposa, nossa casa, nossa família. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com tua unção, com tua presença sobrenatural, com tua glória nesse lugar. Perdoe nossos erros, nossas falhas.
nossos pecados, pensamentos contrários, gestos, atitudes que nós tivemos no decorrer desse dia, Pai, em nome de Jesus, te desagradando, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós pecamos, Senhor, em nome de Jesus. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, Pai. Que o Senhor venha nos remir com teu sangue precioso, limpando e purificando, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu diminuo nesse momento, Senhor. Eu quero diminuir diante da tua presença, Pai. Para que o Senhor venha, Pai, ser exaltado e glorificado. Coloca as tuas palavras, Senhor, na minha boca. Fala, Senhor, e através do teu profeta, Senhor. Meu Deus, que eu seja canal de bênção para o teu povo, para as nações, Senhor. Em nome de Jesus. Abre a nossa mente e o entendimento da tua palavra. Tira todo pensamento contrário, todo sentimento contrário, Senhor. Todo embaraço da mente, Senhor. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Meu Deus, acampa anjo de guerra com espada de fogo ao nosso favor. Guarda cada pessoa, cada família que está acompanhando e vai acompanhar, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê assim, diga amém, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A profecia e o profeta. Duas coisas distintas, mas que podem ser unificadas. Vai depender muito do entendimento, do discernimento espiritual e conhecimento da palavra que cada um tem. Existem pessoas, hoje nós estamos aqui com o propósito de esclarecer, porque existem pessoas, aleluia, existem servos e servas de Deus, e existem pessoas pelo mundo afora que já ouviram falar de profecia, já ouviram falar de profeta, mas não tiveram, aleluia, o conhecimento, o entendimento, aleluia, do que se trata. Existem até profetas seculares, entre aspas. Existem profecias que foram lançadas no decorrer da humanidade, dos séculos, estão passando, estão sendo concretizadas. Muitas ainda hão de se concretizar. O maior profeta que existiu e viveu entre nós chama-se Jesus Cristo. Não há outro maior que ele, e nem existirá um maior. Porém, as profecias não foram cessadas. Deus ainda continua falando na terra através dos seus profetas. Se você for estudar o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é Deus falando com o homem. Ele pegava, escolhia homens, aleluia, para um determinado propósito, aleluia, o Espírito de Deus vinha sobre aquele homem, aleluia, ele ficava cheio de Deus e profetizava. Deus usava a boca daquele homem para anunciar a sua vontade naquele momento. Mas hoje não é diferente. As profecias não cessaram, aleluia, rabá, chorei, com a morte de Cristo. Os profetas continuam sendo levantados na terra, mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus também. Hoje nós temos a palavra de Deus, que na época, aleluia, até a época do Senhor Jesus só tinha a Torá. Após a vinda de Cristo, o Senhor nos deu o Novo Testamento, uma nova aliança, feita com Deus e o homem na terra, entre nós. Esse assunto é um assunto um tanto difícil de ser explicado, difícil de ser estudado. Tem muitas pessoas que confundem, aleluia, profeta, acham que todo mundo é profeta. E nós vamos entender, se você prestar muita atenção nesse estudo de hoje, você vai entender que nem todos foram separados como profeta. Porque para ser profeta não é fácil. Para ser profeta, primeiramente tem que ser escolhido por Deus. Não é porque eu quero ser um profeta, eu vou ser um profeta. E nós vamos entender também que existe a profecia, existe o profeta e existe também uma palavra profética.
é diferente também. Amém? Amém. Vamos juntos, aleluia, adentrar nesse ensino da palavra de Deus. Profecia é um relato no qual se afirma, nós vamos dar o conceito de profecia agora. Profecia é um relato no qual se afirma prever acontecimentos futuros. Toda profecia, ela provém de Deus, ela tem que prover de Deus, ela tem que ser inspirada por Deus. O homem que age com o intuito de profetizar conforme o seu próprio desejo, ele quebra, aleluia, os princípios de Deus e ele entra em desobediência à palavra de Deus. E a profecia, aleluia, ela relata, ela vem para relatar acontecimentos futuros que irão acontecer. Deus usou os profetas, Deus usa a profecia, Deus usa os profetas para anunciar a sua vontade sobre acontecimentos futuros. Ela pode ser baseada na dedução ou a partir de fatos atuais ou alegadamente por inspiração divina. Normalmente, as profecias são caracterizadas como forma de manifestação divina. Não tem como, aleluia, existir uma profecia que provenha das trevas, que provenha a profecia, ela provém de uma fonte divina, ela provém de Deus, aleluia. Glória a Deus. Se você pegar o conceito no dicionário da palavra profecia, vai dizer assim, tem dois conceitos, é a predição do futuro ou previsão do futuro, que se crê de inspiração divina. É uma predição do futuro com inspiração divina. Segundo, predição feita por indivíduo que pretende só saber ler o futuro. Previsão. Não sei se todos já ouviram falar de um homem chamado... Eu vou tocar aqui no nome desse homem. Durante um tempo ele ficou muito em evidência na mídia. Ele não existe mais, existiu no século XVI, XV ou XIV, não estou enganado. Chamado Nostradamus. Aquele homem, ele não era, até onde se sabe, ele não era cristão. Mas ele fazia predições futurísticas. Ele via, ele tinha uma espécie de evidência, e ali ele lançava, aleluia, uma palavra que poderia acontecer no futuro. E tem muitas pessoas acreditam e acreditaram que muitas coisas que ele previu aconteceu. Agora, Deus usa, tem uma coisa que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. Eu não posso afirmar se ele foi ou não usado por Deus, eu não tenho esse conhecimento. Muitas coisas podem ser tido coincidências, outras não. E assim como outros existem na face da terra, que não são profetas de Deus, mas eles usam, aleluia, o que é de Deus, muitas das vezes em benefício próprio, muitas das vezes para enganar, aleluia, pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. É porque aí você para analisar, meu Deus, é verdade. Então você está começando a entender o propósito de Deus hoje para você. Se Deus mandou eu transmitir essa mensagem hoje. E ali eu estava tentando meditar, meu Deus, Ele quer alertar, Deus Ele quer instruir, sabe por quê? Conforme você tem nos acompanhado, todos, desde quando nós começamos a fazer, aleluia, as lives, na quarta-feira, eu já falei para você, aqui vai ser apresentado instruções de Deus para a sua vida, que você não vê nem dentro de ministério.
Isso eu não estou falando para você para me exaltar, mas eu estou falando para você para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está nos alertando. E hoje o que nós vemos por toda a terra são pessoas, aleluia, que se levantam como profetas, se intitulam como profetas, aleluia, começam, aleluia, a usar a palavra de Deus em benefício próprio, começam a enganar, começam a obter recurso através da palavra de Deus, através de um dom de Deus. A profecia é um dom ministerial, é um dom, aleluia, que está incluso dentro dos dons do Espírito Santo. Então, portanto, não pode ser usado de qualquer jeito, não é para ser usado de qualquer forma. Para ser um profeta, aleluia, tem que ser separado por Deus, tem que viver em santidade, aleluia, tem que ser um homem reto, um homem íntegro. Deus não escolheu qualquer pessoa para ser profeta. Você vai ver, aleluia, que aleluia, tem uma passagem na palavra de Deus que diz, que fala sobre o profeta velho e o profeta novo, aleluia. O anjo disse, aleluia, para o profeta novo que por onde ele viesse ele não poderia voltar. Ele foi até o rei, profetizou contra o rei. Saindo de lá, ele foi convidado a ir na casa de um profeta que era considerado um profeta velho. Chegando lá, e Deus disse para ele, para aquele profeta novo, não comer pão e nem beber água. A primeira coisa que foi oferecido para ele na casa do profeta, que ele comesse pão e bebesse água. E ele disse lá sentado à mesa que ele não poderia, porque o Senhor disse para ele não fazer. Mas ele foi ludibriado, ele foi enganado. O profeta velho disse para ele que não teria problema nenhum, porque Deus tinha falado com ele que era para ele fazer daquela forma. E ele, sendo profeta também, o novo acreditou. Naquele momento ele comeu do pão, bebeu da água, e veio na hora. Deus usou a boca do profeta velho. Está lá em 1 Samuel, se eu não estou enganado, essa passagem. O profeta velho, o Deus usou a boca dele para profetizar e determinou o juízo sobre aquele jovem profeta, que ele não chegaria a Samaria, que no caminho ele ia ficar. Na passagem ele saiu de lá da casa daquele profeta, foi embora e voltou pelo mesmo caminho. Quando ele chegou na metade do caminho, dois leões o atacaram, e foi atacado, foi estraçalhado o corpo dele. Ali ele ficou. Ele não chegou no seu destino final. Foi a sua única ministério curto, rápido, e um ministério de desobediência, que foi marcado por uma desobediência, porque ele não obedeceu à voz de Deus. Ele obedeceu à voz do homem e não obedeceu à voz de Deus. Então o profeta, ele tem que ter princípios. O primeiro princípio é obedecer, a ouvir a voz de Deus e obedecer. O que Deus falar para fazer, tem que fazer. O que Deus mandar falar, tem que falar. Como Deus determina que ele viva. João Batista, aleluia, cresceu e viveu no deserto, aleluia. Se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Sabe o que isso significa? Purificação, santificação, aleluia. Ele não queria se contaminar, aleluia, com a comida que todos comiam. Ele queria se separar para Deus. Se vestia de pele de camelo. Era um homem diferente, separado para Deus. Aleluia, glória a Deus. Etimologia da palavra, origem da palavra. A palavra profecia tem origem no grego profétia, com PH, que significa capacidade de interpretar o desejo de Deus. E é formada pela junção das palavras profetes, que é à frente, e fanai, com PH, todos com PH. Profete com PH e fanai com PH, quer dizer falar, falar à frente. O que é profetizar uma coisa? Profetizar uma coisa é prever, dizer antecipadamente o que há de suceder. O profeta, aleluia, quem é profeta de Deus,
ele tem um dom diferenciado. Ele consegue sentir as coisas que vão acontecer quando elas vão acontecer. Ele consegue ver com os olhos espirituais, ter visões espirituais de algo que vai acontecer. No mundo, no secular, eles chamam isso de presságio. Mas na glória de Deus, é profeta puro, é profeta de Deus, aleluia. Se você se identificar, aleluia, com esse tipo de sensações, esse tipo de visão, mas você não está na presença de Deus, mas pastor, eu vejo isso, eu sou assim, eu sinto as coisas quando vão acontecer, eu falo quando vai acontecer e acontece. Saiba que você tem um dom dado por Deus, você já está separado para Deus, para algo, aleluia, que precisa ser feito para Deus. Por quê? Aí você pode perguntar, mas por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque eu fui assim. Quando eu não estava na presença de Deus, eu não sabia nem quem era Deus, o que era Deus. Eu não queria nada com Deus. Eu sentia as coisas que iam acontecer e elas aconteciam. Eu falava que ia acontecer e acontecia. Eu não conseguia ver, mas eu era dessa forma. Era incrível, se eu sentisse que algo aconteceu, eu não ia no local. E geralmente acontecia algo de ruim no local que eu sentia que não era para eu ir. Quantos e quantos livramentos Deus me deu dessa forma. Quantos e quantos lugares eu passei e Deus me guardando. Isso é um dom que serve para que Deus venha nos livrar do mal também. O que quer dizer a palavra profética? Aí nós vamos identificar a palavra profética. Significado profético, adjetivo que se pode referir a profeta ou a profecia. É um significado profético. A palavra profética, nem todos são profetas, porém existem as palavras proféticas. São palavras lançadas no espiritual. Palavras que quando elas são lançadas no espiritual, ela tem um peso espiritual. E sendo lançada uma vez no espiritual, o nosso Deus que tem controle de tudo, Ele honra muitas vezes, aleluia, aquela palavra, porque é uma palavra de bênção, é uma palavra que vai edificar a vida de alguém, é uma palavra que vai mudar uma situação, e Deus Ele cumpre, aleluia, Deus Ele faz acontecer. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa ela seja um profeta ou uma profetisa. Existem também palavras proféticas que são lançadas como maldições. Deus, aleluia, a palavra de Deus fala que nós não podemos, a nossa boca, ela tem o poder para matar e dar a vida. Mas o Senhor nos aconselha na própria palavra que nossa palavra ela tem que ser uma palavra de bênção e não de maldição. Mas tem na palavra de Deus palavras que serviram como maldição. Aleluia. O profeta Eliseu passava por um caminho, aleluia, já tinha feito um grande milagre. Jovens, na passagem do profeta Eliseu, zombaram dele, zombaram da careca dele. E ali, naquele momento, o profeta amaldiçoou aqueles jovens. E naquele momento, quando ele passou no caminho daqueles jovens, surgiu duas ursas. E eles foram atacados e estraçalhados por aqueles animais. Com o profeta não se brinca. Um profeta, ele é um fiel representante de Deus. Um profeta verdadeiro, aquele que é profeta. Nós temos que ter temor a Deus. A própria palavra, nós vamos ver aqui o que fala sobre um profeta. Quando a palavra do profeta se cumprir, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem se suceder, assim está, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta. Não tenha temor dele. Aleluia, não tenha temor dele. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, você quer identificar um profeta?
É só você verificar, tá lá em Deuteronômio. Deixa eu ver aqui essa passagem. Não estou achando aqui, deixa eu ver. Aleluia. Para você identificar um profeta, é só identificar se a profecia ela se concretiza. Quando uma profecia ela é verdadeira, que ela sai da parte de Deus, e o profeta ela é verdadeiro também, o que falar o profeta vai se concretizar. E o que não acontecer, o tal profeta, ele profetizou com soberba. Sabe o que quer dizer isso? Que tem muitos acontecendo hoje. Por isso que muitas vezes, aleluia, nós recebemos, eu mesmo já recebi profecia e nunca aconteceu. E a gente muitas vezes fica se questionando, será que sou eu que estou errado? O que eu estou fazendo de errado? Deus, o Senhor esqueceu de mim. Muitas vezes você pode estar perguntando para Deus, Senhor, a profecia não se cumpriu. Uma profecia, quando ela é verdadeira, aleluia, o Senhor ele sempre vai renovar. E muitas vezes, porque também tem um tempo para que ele seja, aleluia, concretizada aquela profecia. Tem profecias que são de imediato, tem profecias que tem um tempo certo para que o Senhor cumpra, aleluia, o que ele falou. Mas existem profecias também, aleluia, que nunca vão se cumprir porque não partiu da parte do Senhor, aleluia. A profecia verdadeira, aleluia, ela tem um tempo certo para acontecer, tem hora marcada, tem momento marcado, e você vai sentir que é Deus falando com você. Você vai sentir, aleluia, se você tiver discernimento espiritual, você vai sentir que aquele profeta, ele provém de Deus, que aquele profeta é verdadeiro, porque ele vai tocar, Deus vai tocar, aleluia, justamente, Deus vai, aleluia, tocar na tua necessidade, no que você está precisando. Porque o Senhor ele sempre vem com uma resposta para nós. E geralmente são respostas de orações. Você ora, você apresenta para Deus, ou então são situações que você está vivendo na sua vida, e Deus vai levantar um profeta, porque Ele quer te colocar ali no caminho certo, para que você seja abençoado. Quando o profeta ele é verdadeiro, ele é cheio do Espírito Santo, ele pode até estar cansado, estar abatido, mas ele continua sendo profeta, aleluia. A palavra que tem peso, a palavra que sair da boca dele tem peso. Um dos maiores profetas que já existiu, lançou uma palavra profética e disse assim: sobre a minha palavra não choverá. O profeta Elias. O profeta Elias foi um grande exemplo a ser seguido como profeta. Porque naquela época também, aleluia, para ser profeta tinha que passar pela escola. O profeta Samuel, aleluia, que foi também um dos maiores profetas que está na palavra de Deus, ele era o mentor de muitos e muitos profetas. O profeta Samuel, ele foi, aleluia, instruído por Eli, o sacerdote Eli. O profeta Samuel foi o mentor de muitos e muitos profetas. Existe a passagem lá em 1 Reis, quando o rei Saul estava perseguindo Davi. Davi estava lá em meio aos profetas, estava dentro da escola de profeta. Quando Saul chegou, todos começaram a profetizar, inclusive o próprio Saul. Ele foi tomado pelo Espírito de Deus e profetizou. Saul também foi considerado um profeta também. Aleluia, glória a Deus. Quem foi a primeira profetisa? Nós vamos dar honra às mulheres também. A própria palavra de Deus demonstra que teve profetisas, mulheres na palavra de Deus. E a que mais se destacou
foi Débora. Débora era uma profetisa, uma líder israelita, que foi inspirada pelo seu Senhor. Seu povo tinha parado de guardar os mandamentos do Senhor, e os cananeus governavam sobre eles. O povo de Israel, se você for estudar, se você for ler a Bíblia de Gênesis até o final do Antigo Testamento, você vai ver o povo declinando, aleluia, ao pecado. O povo se afastando de Deus, o povo se afastando dos mandamentos de Deus. E todas as vezes que o povo se afastava, Deus permitia a opressão dos seus adversários. Eles eram oprimidos, eles eram, aleluia, atacados, eles eram roubados, eles eram mortos por outras nações. Porque quando nós estamos distante de Deus, a tendência, aleluia, é nos enfraquecermos, é nós ficarmos desguardados, aleluia. E aí, sempre Deus levantaria e levanta até hoje, levantou e levanta até hoje profetas, aleluia, em determinados lugares, para mostrar, aleluia, como é que está o povo diante de Deus. Hoje, os nossos arraiais são as nossas congregações. O arraial de Deus hoje são as congregações. Agora eu vou tratar sobre a igreja do Senhor. Hoje nós vemos muito acontecer, aleluia, dentro das igrejas, o afastamento, o esfriamento, o distanciamento dos mandamentos da palavra de Deus. E todo homem, quando ele utiliza da palavra de Deus em benefício próprio, a tendência daquele homem é que ele está distante de Deus. Ele não está próximo de Deus, ele só está usando, aleluia, a palavra, aleluia. E a tendência, aleluia, é o pecado começar a ser disseminado entre a congregação. Era assim lá em Israel também. Existia o arraial de Israel. O arraial era a nação de Israel. E o povo começava a se distanciar, porque os sacerdotes que eram para cobrar não cobravam, o governo que era para governar não governava, e Deus tinha que levantar. E naquela época de Débora, os homens, aleluia, estavam caídos, os homens estavam fracos, os homens estavam abatidos. Aleluia. Deus olhou, aleluia, viu, mas não encontrou ninguém que pudesse, aleluia, ser um representante de Deus naquele lugar como profeta. Arabá, chorei, carabarabá. Só tinha uma mulher na posição. E Deus escolheu Débora. Ela foi juíza, ela foi profetisa em tempos difíceis de Israel. Governou o povo, aleluia, com mão forte, governou com a autoridade de Deus, e levou a nação de Israel a sair daquele momento de abatimento, levou o povo a se converter, a se arrepender, aleluia, e a buscar Deus de novo. Você vai ver aqui, depois de 20 anos, os israelitas começaram a orar ao Senhor por ajuda. Após 20 anos, Débora estava ali, levando o povo, cobrando do povo que buscasse ao Senhor. Um profeta, aleluia, você vai ver mais à frente, ele tem uma missão. O profeta de Deus, ele é um missionário de Deus na terra. Mas a principal missão, uma das principais missões, é levar o povo ao arrependimento, aleluia. É por isso que ela foi considerada uma profetisa. Juízes 4, de 4 a 5, capítulo 4 a 5, você vai ver a história de Débora. Quem Deus mandou profetizar? Existia um homem chamado Ezequiel. Foi nessa situação que Deus convoca Ezequiel para profetizar. E de forma estranha e metafórica. Profetiza a ossos secos. Ou seja, profetize a esses que estão mortos. A mesma situação, Ezequiel, capítulo 37 fala sobre o vale de ossos secos. O profeta Ezequiel foi escolhido por Deus, porque naquela época a nação de Israel
ela estava em declínio, estava, aleluia, arruinada, arrasada, distante de Deus. Estava morta espiritualmente. Aleluia. Os vales de ossos secos representam, naquela época, representaram a Israel, aleluia, o abatimento de Israel espiritual que veio sobre a nação de Israel. Toda vez que você ouvir uma palavra profética, aleluia, dentro de um lugar profético, de uma casa de oração, sobre Ezequiel capítulo 37, aleluia, Deus usando, aleluia, um profeta naquela noite, para falar, aleluia, sobre o vale de ossos secos. Saiba que existem pessoas aonde está aquele lugar, precisando ouvir a palavra de Deus para que sejam avivados dentro da palavra de Deus. O que Ezequiel fez? Deus levou Ezequiel, aleluia, através de uma visão em espírito, uma visão espiritual. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo e ali ele se deparou com um vale de ossos secos. E Deus mandou que ele olhasse e ele viu que existiam muitos ossos secos, sequíssimos ali naquele chão. Pessoas mortas, aleluia, caveiras, aleluia, estavam ali sobre aquele chão. E Deus pergunta para o profeta Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Aleluia. Aí ele, sabiamente, o profeta, sabendo quem Deus era e sabendo quem ele era, a posição inferior que ele estava diante de Deus, ele diz assim para o Senhor: Senhor, tu sabes. Ele transferiu a responsabilidade para Deus. E o que é certo, profeta, nós que somos profeta, você que é profeta, nós só temos que falar quando Deus manda, e nós temos que saber qual é o nosso lugar. Um bom profeta, quando Deus fala, ele diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. E Deus falou, aleluia. Ezequiel profetiza, aleluia, profetiza sobre os ossos secos que eles reviverão, aleluia. E o profeta começou a anunciar, aleluia, anunciar o avivamento, anunciar, aleluia, a palavra. Uma palavra profética, ela pode reviver, ela pode te dar ânimo, ela pode te levantar. E Deus te trouxe hoje aqui para você entender que uma palavra de um profeta de Deus, ela serve para edificar, ela serve para exortar, ela serve para edificar e serve para consolar também. Quando você vê, aleluia, um profeta que só exorta, aleluia, fique com o pé atrás, porque aquela palavra ela tem que ser uma de exortação, mas ela tem que ser de edificação também, tem que ter o crescimento e consolação também. Ela traz um bálsamo, ela traz um consolo. Quando o profeta é verdadeiro, quando o profeta é de Deus, quando Deus usa a boca de um profeta, aleluia, Deus usa a palavra, a própria palavra dele, e dentro dessa palavra, aleluia, Deus vai fazer menção a algo que está acontecendo na tua vida. Deus vai mencionar também algo que ele vai fazer, mas principalmente, veja só, e guarde isso com você, aleluia, principalmente vai ter uma condição para Deus fazer. Que condição é essa, pastor? Deus sempre, ele vai colocar uma condição: permaneça firme, permaneça no meu caminho, não te desvie, aleluia, fique atento, fique alerta, aleluia, fique na posição, aleluia, que Deus quer, que ele quer. É dessa forma que você identifica, aleluia, quando um profeta e aquela profecia ela está partindo de um Deus vivo, fora o que você sente, porque quando Deus brada na terra, o corpo arrepia, aleluia, você começa a sentir algo estranho, o corpo treme, começa a tremer, você não consegue ficar parado no seu lugar, aleluia. É assim que você sente o poder e a glória de Deus, através de um profeta, aleluia. Então, quem Deus mandou profetizar? O profeta Ezequiel. Foi o homem que Deus mandou profetizar. Qual era a função de um profeta no Antigo Testamento? Os profetas em Israel apresentavam-se como a realização da palavra do Deus na aliança, e mantém contudo o ímpeto da paixão que arrebata seu coração.
e ações. Isso quer dizer que um profeta ele traz consigo o amor a Deus, o amor à palavra de Deus, um temor profundo das coisas de Deus. O profeta verdadeiro jamais ele vai falar sem que Deus tenha mandado falar. Um profeta verdadeiro jamais ele vai usar a palavra de Deus simplesmente porque alguém ali do outro lado ele quer aparecer por soberba. Um profeta verdadeiro jamais ele vai querer usar a posição dele para se aparecer, para crescer. Um profeta verdadeiro ele vai simplesmente tentar desaparecer, diminuir, ser o menor na casa de Israel, na casa de Deus. Um profeta verdadeiro, aleluia, ele vai saber muito bem se calar. Um profeta verdadeiro, ele tem sabedoria que provém do céu de Deus. Porque ele sabe que ele não pode abrir a boca dele de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque tem pessoas que quando ele abre a boca, uma palavra, quando um profeta ele tem crédito com Deus, ele é de Deus. Qualquer palavra que sai da boca dele, Deus está vendo. Um profeta verdadeiro, aleluia, quando você sentir, aleluia, que aquele profeta é verdadeiro, saiba que é um Deus vivo na terra falando através daquele homem. Um profeta verdadeiro, ele é um mensageiro de Deus, ele traz uma mensagem. Ah, mas pastor, os anjos já trazem a mensagem. O anjo traz a bênção. Mas quem usa a boca do homem é Deus. Essa bênção ela tem que ser entregue através de uma mensagem. Nós somos interlocutores de Deus. O que é interlocutor? É um instrumento de locução. É aquele que Deus usa para falar. Um profeta verdadeiro, ele é diferente. Ele tem que ter conteúdo da palavra de Deus. Ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Ele tem que ter conhecimento espiritual. Ele tem que ter discernimento espiritual, discernimento de espírito, aleluia, para que não seja enganado. Ele tem que ser capacitado por Deus, instruído pelo homem, tem que ser humilde, manso, tem que ser amável, tem que ser duro, tem que ser reto, tem que ser, aleluia, verdadeiro. Porque como é que um profeta vai falar sobre uma verdade se ele vive na mentira? Se ele vive no engano? Aí você vai começar a identificar profetas, a vida dos profetas. Começa a analisar a vida dos profetas que você conhece. Você quer saber que aquele homem é de Deus mesmo? Vê como é que é a vida dele. Eu não estou falando sobre bênção. Porque profeta, os profetas não foram ricos, não. Na palavra de Deus eu não vi riqueza. Eu vi luta. Muita luta. Profetas sendo usados por Deus, perdendo cabeça, perderam a vida. Porque Deus permitiu. Mártires, né? Foram martirizados. Um profeta ensina a verdade e interpreta a palavra de Deus. Chama os iníquos ao arrependimento. Iníquo é aquele, não é pecador. Iníquo é aquele que conhece o pecado e peca. É diferente. Iniquidade. Ele chama os iníquos ao arrependimento e recebe revelações e orientação do Senhor para nosso benefício. Tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Pode ver o futuro e prever acontecimentos para que o mundo seja alertado. A experiência, aleluia, de vida de um profeta pode variar.
Um profeta, aleluia, ele pode ser muito experiente ou não na sua vida. Ele pode ser novo? Pode. Samuel, quando foi chamado para ser profeta e sacerdote, aleluia, ele era novo, era menino. E ele já estava, aleluia, na função ali. Ele já era um profeta. Ele só estava sendo, aleluia, capacitado por Deus. Instruído no conhecimento da palavra pelo sacerdote Eli. A profecia demonstra o pecado. Tem pessoas que pensam, que acreditam, e eu já falei várias vezes sobre isso aqui, que profeta, que Deus não envergonha ninguém. Não, a moda agora é dizer assim: Deus não envergonha ninguém, Deus não aponta pecado de ninguém, Deus não mostra, não revela pecado. Eu vou na palavra com você hoje. De novo, 2 Samuel capítulo 12, abra lá. Nós vamos fazer uma viagem dentro da palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 12. Segundo Samuel capítulo 12, diz assim: Natã repreende a Davi. O profeta Samuel já tinha partido para o Senhor. Israel já era governada pelo rei Davi. O profeta Samuel foi o profeta. Ele teve 3 funções dentro de Israel. Ele foi sacerdote, profeta e juiz. Ele foi responsável pela unção de Saul e de Davi também, que era o sucessor de Saul. No livro de 2 Samuel capítulo 12 diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor. E Deus tomou a boca dele: Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor. Em teu seio e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon.
Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Profeta Natã, homem de Deus, homem de peito. O rei de Israel, Davi, representava o maior rei da época. Poder, autoridade. Natã, se fosse um covarde, ele não se achegaria diante de Davi. Uma coisa para ser profeta: profeta de Deus, ele não é covarde, ele é corajoso. Aonde Deus manda ele ir, com quem ele manda ele ir, pode ser o governador, pode ser o presidente, pode ser o rei, ele vai. E ele vai falar o que Deus mandou ele falar. O profeta Natã, quando chegou, falou em parábola. E Davi se revoltou, aleluia, com aquela situação que o profeta Natã estava descrevendo. Só que mal sabia ele, e não sabia ele, que o profeta se referia ao pecado dele. Naquele momento que é revelado, Deus toma a boca de Natã e baixa um decreto. Só não morreu Davi porque se arrependeu. Naquele momento que Natã sai, que Deus ele decreta, aleluia, que a espada não vai deixar, aleluia, que as mulheres serão tomadas, assim será feito como ele fez. Deus pagou praticamente da mesma forma. O filho dele, Deus decretou a morte daquela criança, porque dali nasceria uma criança daquele ato pecaminoso. O rei Davi tinha tomado, aleluia, mandado Urias, que era marido de Betseba na época, para a guerra, para o fronte da batalha, a frente da batalha. E o fronte de batalha, para quem entende um pouco sobre guerra, o fronte de batalha é onde os soldados estão mais sujeitos à morte. Ele mandou, aleluia, para a morte naquele momento, Urias. E aconteceu. Deus permitiu a morte de Urias. Betseba ficou viúva. Antes disso, durante a batalha, Davi não acompanhou Israel. Não acompanhou o seu exército na batalha. Ele ficou no palácio. E lá ele tomou a mulher que era casada. Ele cometeu um adultério. E o adultério naquela época era punido com morte, aleluia. Deus poupou Davi, mas tomou para si aquela criança que nasceria daquele ato pecaminoso. Ou seja, o profeta foi e apontou e denunciou, porque Deus quis assim. Deus mostrou o pecado de Davi na frente dele. O que eu não acho certo fazer e que eu já vi acontecer, aleluia, é você do altar de Deus lançar a palavra sobre a vida de alguém. Isso está errado. O altar de Deus não é feito para isso. É feito para pegar a palavra de Deus. O profeta que é de Deus, ele vai chegar diretamente aonde a mensagem deve chegar para a pessoa. É a pessoa e Deus e o profeta.
Natan não precisou expor para Israel. Natan foi até o palácio de Davi, frente a frente com ele, e falou com ele. Ali ficou entre eles e Deus. Mas Davi saberia. Agora, o que Deus fez depois, o decreto de Deus, foi para que todos vissem, por causa do pecado dele. Ou seja, então o pecado ele foi revelado até mesmo para todos. Porque é impossível guardar uma situação dessa. Em 1 Reis 21, 17, nós vamos citar 3 situações para você saber que Deus ele mostra o pecado. 1 Reis 21, capítulo 21, versículo 17 em diante. Aqui na minha Bíblia diz assim: Deus manda Elias ameaçar Acabe. Deus, não foi Elias que foi ameaçar Acabe. Deus mandou. Deus, o próprio Deus. 1 Reis, capítulo 21, versículo 17 em diante diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu. Ele tinha Elias como seu inimigo. Interessante, todo profeta, quem está no pecado, vai achar que o profeta é inimigo. Pode observar isso. E ele disse, é por isso que eu costumo falar, eu não sou inimigo de ninguém, as pessoas que se tornam meus inimigos. E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua processão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois se humilha perante mim, não trarei este mal nos teus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Povo de Deus, essa passagem relata o pecado de Acabe e de Jezabel. A inveja. O pecado cometido ali foi a inveja, a ganância. Acabe tinha muitas posses, tinha muitos bens, mas olhando ele da janela do seu palácio, olhou para a vinha, uma grande vinha que tinha próximo ao palácio. Era a vinha de Nabote.
Era uma herança que teria passado de geração em geração e chegou a Nabote. Acabe desejou aquele lugar para ele, porque ele queria construir o jardim do palácio. Chegou até Nabote e pediu, ofereceu, quis comprar, quis trocar aquela vinha, ofereceu um valor, ofereceu troca, mas aquele lugar era um lugar de família, era uma herança. Nabote não era o desejo de Nabote se desfazer daquele lugar. Portanto, entendendo quanto era importante para ele negou. Nabote negou. Disse que não venderia, que não negociaria nada da sua vinha com ninguém. Naquele momento, o semblante de Acabe se abateu. Menino chorão, ele entrou no quarto do palácio e ficou deitado na sua cama. Triste porque aconteceu aquilo. Jezabel, possessa, chegou até ele, viu que ele estava trancado dentro do quarto. Foi até ele, procurou saber o que tinha acontecido e ele contou. Ela tomou para si as suas dores e resolveu agir em desfavor de Nabote. Ela enviou cartas com selo de Acabe para todos de Israel, os anciãos, e eles se reuniram. Ela juntou 3 testemunhas falsas, você pode ver isso no versículos anteriores, e lançou ali uma acusação sobre Nabote enganosa, e todos falaram a favor daqueles homens, ficando contra Nabote. Nabote foi acusado e condenado à morte. Mataram Nabote. E por causa disso, Deus olhou dos céus e viu o pecado cometido, a injustiça cometida, e agiu, aleluia, como mão pesada sobre aquela situação. Condenando a morte, baixou um decreto, enviou quem? Elias, para falar sobre o pecado que havia sido cometido por Acabe, sobre as suas transgressões, que ele estava levando ao povo, aleluia, ao pecado em Israel. E Deus decretou a morte de Acabe e Jezabel. Acabe só não morreu da forma que Deus falou, porque ele se arrependeu. Se arrependendo, Deus teve misericórdia, porém postergou a sua justiça, mas não retirou a sua palavra. Quando Deus determina uma coisa, ele cumpre e ele faz. Ele pode até postergar, deixar mais adiante, mas ele vai fazer. E aconteceu na época do filho de Acabe, Acasias. Jezabel, você pode estudar, você vai ver que da forma que Deus determinou, da forma que Elias profetizou, assim aconteceu. Ela morreu daquela forma, comida, aleluia, a sua carne foi comida por animais, por cachorro, pelos cachorros que lá estavam. E por último, João Batista, Marcos 6,14. Marcos 6,14. Evangelho de Marcos, versículo 6, versículo 14. Em diante. Marcos 6, 6, 14 em diante. Aleluia, glória a Deus. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse João, que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso maravilhas operam nele. Estas maravilhas operam nele. Outros diziam que é Elias, e diziam outros é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse
é João, que eu mandei delorgar e ressuscitou dos Degolar. mortos. Degolar. Dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender o João e se encerrá-lo manietado no cárcere. Por causa dos Por causa de Herodias. Amém, eu continuo daqui. Por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Versículo 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes, os tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente pediu ao rei dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. Mas o versículo que eu quero mostrar para todos é aqui, ó. Pois João dizia a Herodes, no versículo 18: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. João Batista perdeu sua cabeça porque ele denunciou o pecado de Herodes com Herodias. Herodias era a esposa do seu irmão. Ela saiu, ela fugiu e se juntou com Herodes. E ali eles estavam em fornicação, porque ele era casado e ela era casada. Ela não poderia, aleluia, constituir um relacionamento debaixo da lei de Deus com aquele homem. Ao contrário, eles só não foram apedrejados porque ele era rei, ele era temido, ele tinha poder, ele tinha soldados em seu favor. A lei, naquela época, aleluia, servia para os pobres, não para os poderosos. E João Batista estava denunciando aquela situação. Denunciando inclusive até na palavra, na lei de Deus. Herodes sabia quem era João Batista e o que ele representava no reino de Deus. Porém, mesmo assim, ele mandou decapitar o profeta. Mas o pecado foi denunciado. E a palavra de Deus diz que ele morreu com medo de bicho. O profeta, ele ou ela é uma pessoa chamada por Deus e que fala em nome de Deus. É um mensageiro de Deus. O profeta recebe mandamentos, profecias e revelações do Senhor. Cabe a ele a responsabilidade de dar a verdadeira natureza de Deus, além de demonstrar o significado de seus procedimentos para com eles. O profeta denuncia o pecado, sim, e prediz as suas consequências. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu não vou, conforme a palavra, o Senhor, quando ele vai fazer alguma coisa, ele usa um profeta para anunciar. Ele revela a sua vontade aos seus profetas. O profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor, que tem em seu coração, que o tem em seu coração. O profeta tem que ter Deus no coração. O profeta é aquele que também denuncia as mentiras, desigualdades e injustiça. Um profeta ele denuncia mentira, desigualdades sociais. Se você vê alguém, um profeta também, ele vai ser em favor da justiça. Ele vai, aleluia, se compadecer dos injustiçados. Um profeta sempre vai procurar ajudar a quem está sendo cometida uma injustiça.
Essa é a posição dos profetas. O profeta é levantado por Deus para 3 coisas. Meu entendimento, mas não é uma regra. Denunciar o pecado, chamar ao arrependimento e anunciar a vontade e juízo de Deus. Dentro daquela qualificação que o profeta ele consola, ele exorta, edifica e consola, tem denunciar o pecado, que é a exortação, chamar ao arrependimento, edifica e consola, anunciar a vontade de Deus, bênção, mas também juízo. Essa é uma função de um profeta. E o profeta ele pode ser 3 coisas também diante de Deus. Primeira, ele pode ser um sacerdote, não é uma regra também. Profeta e juiz. Lá na época do Antigo Testamento, o profeta Samuel era caracterizado por essas 3 funções. Ele era sacerdote no meio do povo, ele era profeta levantado por Deus e juiz também. Ele tinha a autoridade de Deus na terra. Em 2 Crônicas 20:20 diz assim: crede no Senhor, nosso Deus, e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. O profeta, que é de Deus, ele traz consigo as bênçãos do céu. Ele traz consigo uma palavra de bênção, mas ele traz consigo também uma palavra de exortação, uma de edificação e uma de consolação. O profeta, ele é correto, ele é íntegro, ele é honesto, ele é verdadeiro. Ele traz consigo, aleluia, a responsabilidade de ser um mensageiro de Deus na terra. Portanto, você que é profeta, você que foi constituído por Deus como um profeta nessa terra, que tem a responsabilidade de anunciar a vontade de Deus sobre o povo, sobre as nações, faça o seu melhor. Você, aleluia, que se identificou, aleluia, com esse estudo, você que se identificou com essa, aleluia, intuição, você que identificou com esse sentimento de prever as coisas, você que se identificou tendo revelações em sonho, você que se identificou tendo visões espirituais, você que se identificou, aleluia, sentindo as coisas acontecerem e elas acontecendo, saiba que você tem um chamado de Deus. Portanto, essa noite eu te chamo e te convido, aleluia, a fazer parte do reino de Deus, a tomar posição, rabá, chorei, carabarabá, diante de Deus, a cumprir o seu chamado nessa terra. O Senhor, o reino de Deus, aleluia, eu comparo o reino de Deus, não vou comparar como, não vou, somente uma ilustração. Eu comparo o reino de Deus, aleluia, a uma empresa, aonde existem muitas vagas, mas muitas e muitas vagas mesmo. O reino de Deus, a porta do céu, ela tem, aleluia, uma placa que está escrita assim: há vagas, há vagas. Todo o tempo, não tem as placas lá luminosas, mas nessa placa do reino dos céus está escrito assim, ó, da porta celestial diz assim: há vagas, há vagas, há vagas, há vagas. Ela nunca você vai encontrar ela fechada. Você sempre vai encontrar ela aberta. O importante é você, aleluia, crer, e você entender, e você, aleluia, querer estar com Deus. É você ter temor a Deus. Você, aleluia, que está, aleluia, usando a palavra em benefício próprio, se arrependa essa noite. Toma um concerto com Deus, rabá, chorei, carabarabá. Se posiciona diante de Deus, se posiciona diante do reino dos céus. Você, aleluia, tem, aleluia, algo importante para Deus fazer na sua vida. Tá certo que muitos já estão condenados, muitos já estão sendo preparados para aquele grande dia, o dia do juízo final. Mas eu, sabendo da posição que eu estou, diante dos céus, diante de Deus, eu temo e tremo diante do Senhor.
porque eu sei a quem eu sirvo. E para encerrar esse estudo essa noite, eu vou contar um testemunho, um breve testemunho meu. Você vai sempre ver eu contando testemunho, mas é sempre meu, das minhas experiências com Deus. Porque o testemunho que eu conto de outra pessoa pode ou não ser verdade, mas o meu eu sei que é verdade. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu achava que eu estava na posição, eu acreditava que eu estava fazendo a obra de Deus. Porque eu lia, eu jejuava, eu orava a palavra e eu pregava também. Nos dias que eu pregava, eu me preparava muito, eu buscava muito. Mas na verdade, o meu coração estava distante de Deus. E eu fui chamado nesse período para levar uma mensagem num culto de sexta-feira de cura e libertação. No decorrer da semana, eu li a palavra poucas vezes, não jejuei todo o tempo, não orei todo o tempo. E quando eu naquele lugar, e naquele dia eu tive uma discussão com uma pessoa, na tarde antes do culto, no decorrer do caminho, eu já fui sabendo do que tinha acontecido. E eu fui entendendo que as coisas de Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E ali no caminho eu já fui pedindo perdão para Deus, tentando me consertar. Quando eu cheguei na igreja, que eu dobrei meu joelho e eu orei, quando eu quis começar a falar, eu sempre chego com Deus e falo assim, em nome de Jesus. Quando eu disse em nome de Jesus, o Senhor bradou dentro de mim. O Espírito de Deus falou comigo assim: outra vez que tu entrares, que tu vieres, que tu fores pregar minha palavra desconcertado de qualquer jeito, eu vou te fulminar no meu altar. Eu não esqueço disso até hoje. Não vou esquecer, porque Deus não deixa esquecer. Serviu como um alerta para entender que isso aqui, ó, tá aqui como eu estou aqui, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E eu tenho que transmitir para você o que está na palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, é a palavra do Senhor que tem que ser pregada verdadeiramente. Mas além de ser pregada, eu preciso viver isso aqui. Eu tenho que viver para pregar. Eu tenho que pregar para viver também. É vice-versa. E tem muitos que estão se perdendo por esse caminho, porque só querem pregar, mas não querem viver. Não seja mais um. Eu já te convido para tomar uma posição diante de Deus. Você que é um profeta, homem, você que é uma profetisa, tome uma posição. Pastor, eu não consigo. Se arrependa, peça perdão de Deus. E não fale o que Deus não mandou falar. Você quer saber quando Deus está falando? Se você ouve a voz do Espírito Santo, quando Deus está usando alguém, numa pregação, através de profecia, através de revelação, pergunte na hora para o Espírito Santo: Senhor, é o Senhor que está falando? Ele vai falar. Se você tiver um pouco de intimidade, ele vai falar. Ele vai dizer se é ou não. Ele vai falar até se é carne, se é a carne. Quando o Deus diz que é carne, é porque é o homem falando. Não tem nada do Espírito. Está seco. Então entenda isso. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo homem e mulher que você dizendo, Deus manda te dizer, é Deus que está mandando. Ou então que diz assim diz o Deus, não vou nem dizer assim diz o Senhor, mas diz, tem pessoas que usam assim o termo, eis que te digo. Deus tem maneiras de falar. O Senhor dos Exércitos, ele fala assim, ele manda a gente falar. Fala assim, assim diz o Senhor.
ou assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele mesmo fala dentro de nós. Para eu começar a ser usado por Deus, foi uma grande luta, porque eu não queria fazer nada da carne. Então eu ficava perguntando, é o Senhor, me dá um sinal, e muitos fazem isso, por temor, que não querem fazer de qualquer jeito. Foi quando o Senhor começou a falar dessa forma, fala assim diz o Senhor. Aí eu ficava mais tranquilo sabendo que era Ele que queria falar. Deus já usou grande homem de Deus para falar comigo. E tudo que o homem de Deus falou aconteceu. O profeta, quando ele é verdadeiro, se concretiza. Tem promessas que vão demorar a acontecer. Outros profetas vieram verdadeiros. Mas tem profecias que foram lançadas que não tem nada de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas querem aparecer. Porque tem pessoas olhando e se não for usado em revelação, não vai ser mais chamado para pregar. Se não for usado em profecia, não chamo mais. Porque não é usado por Deus. Para mim, eu quero ser usado por Deus em todo e tudo. Mas principalmente quando eu prego a palavra e alguém se converte ao Senhor. Alguém se arrepende. Aí eu sei que a palavra que Ele me usou grandiosamente, poderosamente e ricamente para salvar uma vida. Assim como Deus usou alguém para falar comigo. Eu me emociono. Porque eu fico triste em ver a forma com que estão tratando o altar de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus. Nós temos que ter reverência ao Senhor. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver Deus agindo mesmo pesadamente contra o povo. E Deus, Ele está cansado. Ele está cansado, Ele está no limite. Está no limite. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vou passar para a pastora Renata fazer a oração final. E logo após a gente entrega, abençoa a sua vida com a bênção sacerdotal e apóstola. Por que, pastor, o Senhor sempre abençoa com a bênção sacerdotal? Porque ela é de Deus. Ela é um mandamento de Deus. É importante. Na próxima semana, nos acompanhe que você vai estudar sobre a bênção sacerdotal. Para você entender o quanto ela é poderosa. O quanto ela é linda. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Quero agradecer ao irmão Marcos que está conosco hoje, né? Que Deus abençoe a vida dele. Amém. E que o Senhor venha bradar nos corações através dessa palavra. É um despertar para o povo, né? Amém? Oremos. Amado Deus, querido Pai, diante da Tua presença, estamos aqui para Te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de aprender da Tua palavra, Senhor. É um despertar, Senhor, para nós, Senhor, para o Teu povo, Pai. Que vidas sejam edificadas, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Que sejam libertas, Senhor, salvas, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, a pregoar a Tua palavra, Senhor. Que a Tua vontade, Senhor, seja perfeita e agradável na vida de cada um, Pai. Abençoa, Senhor, a vida do Teu filho, Senhor, pastor Luiz, Pai. Guarda, Senhor, seu ministério, sua vida, Pai. Porque, Senhor, o inimigo se levanta, Pai, mas ele se levanta para cair, Pai. E nós cremos, Senhor, que estamos, Senhor, aleluia, no caminho certo, Pai. Aleluia, que Tu possa, Senhor, engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Aleluia, através, Senhor, da vida do Teu servo, Pai. Que ele diminua cada vez mais, que Tu cresça, Pai. Aleluia. E seja feita a Tua vontade somente, em nome do Teu Filho amado Jesus. Que nós Te agradecemos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Coloque suas mãos em ato de receber em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
que a graça e a paz do Senhor Jesus eu recebo. O grande amor de Deus eu recebo. A consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém e aplauda o Senhor Jesus Cristo essa noite. Graça e paz, povo de Deus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente, ricamente e poderosamente. Sê tu uma bênção.